2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até capítulo 6, versículo 2. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A grande angústia de toda a humanidade é resultado de um estado de guerra que existe entre nós e o nosso Deus. Desde um momento lá atrás, onde houve uma rebelião, num passado longínquo, onde os nossos pais se rebelaram contra o Senhor, esse fato nos lança em uma dimensão de trevas, de forma que nos condena a uma condição e uma situação de eterna beligerância contra Deus. Toda a descendência de Adão, agora em estado de rebelião com Deus, portanto, não fazendo as coisas para as quais foram criadas, as boas obras e a prática do bem para as quais foram criados, estando agora em condição de rebeldes, de beligerância, de guerra contra o nosso Deus. O que Paulo está anunciando aqui é a reconciliação. O que Paulo está anunciando nesse texto de 2 Coríntios é a reconciliação com Deus, uma mudança de estado. O estado de guerra, fecha-se a porta da guerra, fecha-se a porta da angústia, fecha-se a porta da morte e abre-se a porta da paz, abre-se a porta da certeza, abre-se a porta da vida eterna. O que está descrito em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, um estado de graça concedido através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós pecamos, mas foi Cristo quem morreu, sem pecado. Nós pecamos, mas é Cristo quem sofreu. Deus sofreu o nosso pecado. Quando nós entendemos isso, que Jesus está estabelecido desde a eternidade para estabelecer a nossa reconciliação com Deus, tudo muda, porque o amor que foi demonstrado de Deus na cruz, na reconciliação de Deus com o homem, quando nós entendemos isso, o nosso estado, a nossa natureza se muda. Passamos a enxergar a vida de outra forma, diferente das pessoas que não conseguiram ver isso.
por algum motivo de cegueira. O amor de Cristo demonstrado, é isso que Paulo está falando, nos constrange. É o amor dele que nos constrange e me faz mudar de posição, mudar de natureza. Tal é o poder dessa atuação de Jesus na cruz. Imagina você, o Criador do universo, encarna em forma humana, forma de servo, com uma finalidade específica: a morte na cruz. Esse amor nos constrange porque nos detém, nos constrange porque nos limita, nos constrange porque nos determina a prática do bem. Limites colocados por Deus desde o princípio faz a gente retornar à forma original da criação, pelo menos nas intenções. Ele é o motivador das nossas ações certas. Nós vamos praticar coisas que nós não praticaríamos, porque reconhecemos Jesus, um novo padrão de Deus para o homem. Ele é aquele que corrige as nossas ações e corrige os nossos pensamentos que são errados. Ele não dá mais a margem da vida como a gente entende que estaria, por conta do nosso pecado. Ele é o centro de tudo. E tudo agora passa a girar em torno dele. A minha vida passa a girar em torno da pessoa de Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, porque o modo de vida e a rebelião que nós tivemos lá em Adão, e todos nós estávamos lá, eu estava no meu pai estava no meu pai dele, e no pai dele, e no pai dele, nós estávamos em Adão. Nós decidimos como humanidade seguir a mentira de Satanás. E qual foi essa mentira? É certo que não morrereis. O problema é que Deus mentiu para vocês. Vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. E nós acreditamos nesse papo do diabo, de que Deus mentiu para mim e para você. Ele jamais mentiu e não mentirá jamais. E por conta disso, não cremos nas determinações divinas. É por conta desse estado de guerra que nós estabelecemos contra Deus. E nós tomamos conhecimento agora de que Ele nos reconcilia com Ele. O primeiro aspecto que eu queria destacar, lendo esse texto do Ministério da Reconciliação, é que esse ministério, ele se origina em Deus. Ele se origina em Deus. O texto fala assim: ora, tudo provém de Deus. Esse ministério se inicia nele. O que tem de característica distinta aí? A parte ofendida é que se movimenta na reconciliação. Normalmente a gente pode ter aqui algum conflito um com o outro, uma coisa assim acontece, ou mesmo no trabalho, mas geralmente quem ouve a agressividade, quem agiu com agressividade, vai lá, desculpa aí, não. Deus foi ainda diferente. A parte ofendida veio em reconciliação, inicia o movimento da reconciliação. Tá? A boa nova não parte do homem. O homem estabelece diversos caminhos. Ele quer chegar a Deus, então ele estabelece algumas religiões. Todas elas envolvem meritocracia, envolvem a minha dignidade, envolvem as minhas boas obras e tudo aquilo que eu posso fazer para chegar nele. Só que tem um problema: não há nada no homem, absolutamente nada, que te ponha em você e em mim, que te ponha próximo, mais perto de Deus. Se Deus não iniciasse esse movimento, não haveria salvação para nenhum de nós. A encarnação, e precisava ser um homem, sem pecado, a morrer por mim e por você que pecamos, para o efeito substitutivo e entrar no meu lugar. Senão não haveria a justiça divina. Por conta dessa postura, nós podemos obter a
reconciliação em Cristo Jesus. Sabe, tem um outro ponto importante nisso. Nós ficamos numa absoluta condição de igualdade, porque o meu pecado, ele não é somente, não, eu sou um cara que cuido da minha família e eu não faço nada de errado, eu cuido de todas as coisas, eu faço tudo o que eu posso fazer para fazer tudo certo. Não te coloca em condição diferente do que qualquer outro. Porque quando nós decidimos seguir a nossa vida conforme você mesmo entende, conforme você quer, e não segundo a vontade de Deus, você está desviado dessa condição, do propósito para a sua criação. E você está em guerra com Deus, porque Ele diz que é Ele quem determina, e você foi criado para ser imagem e semelhança dEle. Então, um pensamento sequer desviado da verdade, você está em confronto, em ofensa ao Deus Criador. Percebe? Então não há nada no homem. Com isso ele põe a gente em absoluta condição de igualdade. E o texto de Romanos fala isso, né? Todos pecaram, todos, né, gente? Olha aí, ó. Eu, você, o Papa, Maria, mãe de Jesus, todos nascidos de homem e mulher pecaram. A única exceção prevista na Bíblia é Jesus Cristo. Não há lugar para uma religião, um caminho que eu traço em direção a Deus. Ele não chegará lá. Moral impecável não chega lá. Boas obras, caridade não chega lá. A religião humana prevê uma justiça própria, isso não existe. Nós não somos justos. E esse é o problema. Como é que a gente está agindo? A gente está buscando a reconciliação que Deus nos apresentou, ou a gente está caminhando segundo o que a gente acha? A apresentação divina é Jesus. Tudo provém de Deus. A reconciliação com Deus provém dele. Ele enviou Jesus. Eu estou seguindo o meu caminho, um caminho de uma moral própria, ou eu estou seguindo Jesus? Ele é o nosso paradigma. É uma experiência pessoal. A reconciliação com Deus é uma experiência pessoal. Deus não tem netos. Ele não tem sobrinhos, né? Alguém fala, o primo, né? Às vezes o Batista fala para os outros, não, o primo, meu pai não tem sobrinhos, né? Não existe isso, ele só tem filho. E crente é filho de Deus, filho de crente não. Cada um, por mais que seja o meu relacionamento com a minha esposa íntimo, se ela não tiver um encontro pessoal com Jesus, segundo Jesus, se não nascer de novo, jamais vai ter o reino dos céus. Então é uma experiência de cada um de nós. Então, por meu filho ser meu filho e eu ser crente, não significa que ele é filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, João 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A cada um, você poderia substituir essa palavra, todos. A cada pessoa que recebeu Jesus, deu o poder de ser feito filho de Deus. Então isso não é uma condição que é passado por amizade, por irmandade, por vínculos familiares, é uma experiência pessoal de cada um de nós. Para Nicodemo, Jesus fala, importa-vos nascer de novo? É importante você nascer de novo, Nicodemo. É importante você nascer de novo. Uma experiência pessoal. Mais uma característica desse ministério de reconciliação: abrange todas as pessoas, não tem classe social. Deus não é o Deus dos ricos, Ele também não é o Deus dos pobres, essa também não é a religião do homem branco, porque ele veio trazer para nós aqui, foram americanos, né? Não é a religião do homem branco, tá certo? Não é a
religião também do negro, é a religião de todos, sem exceção, abrange todas as pessoas. O cristianismo é universal para cada um de nós, não tem classe social, não tem cor, não tem, se é para homens também é para homens, se é e é para mulheres também é para mulheres. O Ministério da Reconciliação, ele atinge todas as carências do ser humano, seja qual for a classe social, qual for a raça, qual for o sexo da pessoa. Ele abrange todas as carências, ele atinge, quer seja física, espiritual, emocional, não importa. Também é aquela ideia de que Deus é um Deus irado, que quer castigar o ser humano cada vez que ele comete um pecado. Deus é o sumo bem, completamente errada essa visão de Deus. Ele é o sumo bem, Ele providenciou a salvação, o próprio Deus, e é dada de graça. Então não tem essa, Deus juntamente com Cristo provém de Deus. Ele iniciou a reconciliação e a porta está aberta a todos. Como é que a gente está agindo? E aí cabe a gente já começar a pensar. Abrange todas as pessoas, e vem de Deus, abrange todas as pessoas. Será que eu estou deixando de falar para alguém porque eu tenho alguma discriminação? Eu falo para todo mundo, abrange a todos, é para todos a salvação, a reconciliação com Deus, e nós precisamos pregar a todos. Tem mais uma característica interessante: elimina a condenação, não imputando aos homens as suas transgressões. Aqui tem uma ilustração muito interessante do Código Penal brasileiro, que é diferente de outros códigos penais. Eu vou citar o brasileiro, né, porque a gente conhece, e existe lá uma figura que pode nos explicar exatamente essa questão da imputação das transgressões, tá? Quando um menor de idade, eu não estou entrando no mérito da justiça, do se está correto, não está correto, se eu concordo com isso, não concordo, estou só narrando algo que está no nosso Código Penal, e é bom para ilustrar o que significa essa eliminação da condenação que o Ministério da Reconciliação proporciona para aquele cristão, para todo cristão. E ele fala assim, que o menor, o Código Penal diz que o menor, quando ele, então é 18 anos, né? É muito difícil isso, né? Porque ele não tem consciência. A gente poderia usar aqui talvez aquela pessoa que tem deficiência mental, e aí a gente compreenderia um pouco melhor, não está certo. Mas o menor também é assim, e até aquele cara que bebe compulsoriamente e bebe por motivo de força maior, alguém que foi lá e bebedou, e ele mata alguém, ele também é inimputável. Diz que essas pessoas são inimputáveis, o menor, o deficiente mental, ou até alguém que está fora do seu controle, seja por droga ou até por uma droga, pode ser também, ou bebida. Então o texto legal diz isso, tá? Ele é inimputável, não estou entrando no mérito disso. Mas o que o texto do Código Penal diz? Ele diz que é uma causa excludente de culpabilidade. O que isso quer dizer? Que é uma causa que exclui a imputação penal. O que acontece? O menor, ele mata alguém na rua, corre o processo, ele vai para uma casa, antigamente era FEBEM, né? Agora o nome é outro, não me lembro agora. Mas ele vai para uma FEBEM, para uma casa que recebe os menores, até... Fundação Casa, mudou o nome, eu só lembro do FEBEM. E aí ele vai para uma casa onde ele vai ficar até atingir a maioridade e depois ele sai. Porque a lei entende que ele não tem clareza de raciocínio, não tem certeza, não sabe exatamente o que ele fez, é uma criança. A gente tem uma certa dúvida, né? Um garoto de 16, 17 anos talvez, mas isso não é o caso. A lei entende assim. E aí diz que ele, por ser menor, ele não cumpre a pena. Então é uma causa excludente de culpabilidade. O que está acontecendo aqui, ele é inimputável. O que está acontecendo aqui, que está falando o texto, é exatamente isso. Corre o processo, sabia? Aquele menor que matou com 16 anos, vai o processo até o Tribunal de Justiça e é julgado e condenado. É condenado, são 8 anos, por assim, a 8 anos de reclusão e tal, porque matou e tal. Mas essa sentença sai. Mas ele não cumpre pena.
É exatamente o que acontece conosco. Eu sou transgressor da lei, eu sou pecador, mas uma causa excludente de culpabilidade me tira da condenação de servidão penal. Eu não vou cumprir pena. Por quê? Porque recebi Jesus, porque Ele me substituiu, porque eu sou pecador, mas sou um pecador que não receberei a sentença de servidão penal, por causa de Jesus, por causa da substituição. Ele pagou por mim. Você percebe isso? Algo que fala exatamente isso, é imputação. Então o que ele está dizendo aqui no texto é que elimina a condenação, porque nós não, o versículo diz, não imputando aos homens as suas transgressões. A imputação tem a ver com a pena que vai ser aplicada. Nós nos tornamos inimputáveis na lei divina, porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia, o texto, a lei copia muito a lei divina, né? O Pentateuco, as leis da Bíblia, né? O que acontece conosco quando nós recebemos Jesus? São duas coisas ao mesmo tempo, né? A nossa conversão, eu só queria falar um pouco sobre isso, para a gente pensar sobre isso, né? E a gente ter certeza dos passos que nós temos que dar, porque Jesus fala para Deus, é importante você nascer de novo. Então, o que acontece? Como é que isso funciona? Primeiro ocorre uma palavrinha grega diferente aí, a metanoia. Mudança, noia, mente. Ocorre uma mudança da nossa mente. Nós enxergamos que algumas coisas que nós fazemos não é certo, é errado. Então já mudamos o nosso modo de pensar. Opa, isso aqui não é bom, não está certo, está fazendo isso. E aí nós tomamos o conhecimento de um novo padrão. Qual é esse novo padrão? Jesus Cristo. E aí, esse não é bom, esse é bom, e agora eu vou agir assim. Você entende o que está acontecendo? Primeiro vem João Batista e fala assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Depois vem Jesus, logo em seguida ele fala assim: arrependei-vos, ele acrescenta um outro pontinho, e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é algo que muda na nossa mente. E o crer, então nós podemos falar como duas faces de uma mesma moeda. Arrependimento e fé. Eu preciso parar de acreditar na mentira do diabo e preciso passar a acreditar na verdade de Deus. É por isso que a salvação, ela não é por boas obras, ela acontece porque nós cremos, porque nós deixamos de crer no passado e nós precisamos passar a crer em Deus. E é exatamente isso, a confiança, a reversão no processo de condenação do homem. Se eu não mudar essa minha forma de pensar, eu jamais verei o reino dos céus. Você entende? O arrependimento e a fé, duas faces de uma mesma moeda. Agora, essa mudança de opinião, né? Ela envolve o reconhecimento de que a minha opinião anterior estava errada. Eu preciso entender que aquilo que eu fazia não é certo, e às vezes eu escorrego e faço de novo, mas eu preciso pedir perdão, porque isso não está certo. Eu preciso reconhecer que essa opinião era equivocada. Mais do que isso, eu preciso rejeitar essa forma de viver anterior e adotar um novo padrão de vida para o homem, colocado por Jesus Cristo, nosso paradigma. Eu preciso andar como Ele andou, eu preciso passar a viver como Ele viveu. E é isso que é conversão. Conversão é prático,
é algo que acontece na mente, mas que é transmitido para todo o nosso ser, uma mudança de estado, uma saída desse estado de beligerância nosso com Deus, teimando em seguir o nosso próprio caminho e não aquele que Ele nos apresenta. É por isso que nós precisamos aceitar Jesus, é aceitar um padrão de vida de Jesus. É isso que nós fazemos. Quando nós mudamos a nossa mente, a metanoia, o arrependimento acontece, nós passamos a adotar um novo padrão. E por isso, por acharmos a excelência e a sublimidade desse padrão de procedimento de Jesus, a gente abandona de vez aquele, pelo menos na intenção. E à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa vida cristã, nós vamos melhorando no dia a dia e mudando aos poucos. Se quando nós escolhemos confessar os nossos pecados, Ele é fiel, elimina a condenação. Aí tem mais uma coisa: nos confiou a palavra da reconciliação. Ela é entregue pessoalmente. Se a igreja não pregar o evangelho, encerra o cristianismo ali, numa geração, não passa adiante, pelo menos na teoria. A Bíblia diz que as pedras clamarão, porque não é possível esse Senhor não ser glorificado. As próprias pedras clamarão no nosso carro, porque a gente se calou. E ela é entregue pessoalmente. Não tem forma mais pessoal do que o próprio Deus vir entre nós, Emmanuel, Deus conosco, o próprio Deus andar com nós, vir e nos pregar a novidade do Evangelho. Os anjos quiseram, deixa que a gente vai anunciar, e Deus não. Eles, aqueles que foram salvos, eles serão minhas testemunhas. Está lá em Atos 1:8. E sereis, e não sozinhos, acompanhados de perto pelo Espírito Santo, recebereis poder e sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cada geração, a palavra é transmitida por homens e mulheres. A cada geração, a transmissão pessoal, ela é entregue pessoalmente. Como é que a gente está agindo em relação a essa confiança depositada em nós, que reconhecemos Jesus e que nos arrependemos da forma de procedimento anterior? Nós estamos pregando a palavra da reconciliação. Você está pregando Jesus, está falando de Jesus, você está transmitindo, você está testemunhando o que Ele tem feito na sua vida. Não é aquele café refeitado, lá no ano de 1900. Não, é o que Deus tem feito hoje na sua vida, porque Ele não cessa de fazer benefícios para nós, todo o tempo. Qual é o seu testemunho? Como tem sido o seu testemunho? E mais, ele é investido de autoridade, porque nós somos embaixadores. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu tenho esse benefício de ter poder de uma embaixada. Pearl Harbor foi atingido pela aviação e a marinha japonesa. Pearl Harbor é um porto da marinha americana no Pacífico, no Havaí, numa das ilhas, e eles bombardearam Pearl Harbor, né? E eles não estavam em guerra com os Estados Unidos. Acontece que quando eles estavam já no ar, já chegando sobre o porto, o representante, o embaixador: estamos em guerra com vocês. Um ato extremamente covarde, mas o embaixador deu a palavra imediatamente antes. E eles afundaram, mataram um monte de gente naquele ataque. Acabaram com a marinha americana em Pearl Harbor, que era a proteção dos Estados Unidos no Pacífico. Aliás, se eles tivessem seguido adiante, eles não teriam mais ninguém entre eles e os Estados Unidos. Eles entrariam nos Estados Unidos pela praia do lado ali da Califórnia, do Pacífico. Para vocês terem uma ideia do que foi devastador que eles fizeram, né? Sem estar em guerra, porque oficialmente eles não estavam em guerra.
E o que eu estou falando com isso é que o embaixador vai falar: estamos em guerra, estamos em guerra. É exatamente isso, você é embaixador de Deus. Você tem que chegar lá e falar: você precisa receber Jesus, você tem que falar isso. Não pense que você vai convencer ninguém, você não tem poder para isso, mas o Espírito de Deus que está em você vai comunicar que ele precisa de fato. Você precisa falar de Jesus. Como é que a gente está fazendo? Essa autoridade aí foi dada de graça para você? Você não tem sido um porta-voz da salvação, da reconciliação? A forma de procedimento tem sido de publicar, proclamar a verdade da salvação que está em Cristo Jesus. Tem mais uma coisa: nada de coagir. Nada de coagir, é aceito voluntariamente, é poder do Espírito de Deus. Alguns vão ouvir e vão se converter. Alguns vão chegar a Jesus chorando ali, e outros nem vão dar bola, e vão embora, e vão morrer sem Jesus. Eu não sei quem são esses, e você também não. Então tem que falar para todo mundo, e tem que saber que é aceito voluntariamente. Pode ter apelo pode ter, coação não, porque é voluntário. Em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis com Deus. Tá certo? Então o convencimento do pecado se dá pela atuação do Espírito Santo, tá? E Jesus não estava insistindo não. Você lembra de Jesus insistindo? Vocês também querem ir embora? Jesus não insistia não, vocês também querem ir embora. Tudo bem? Não, só tu tens palavra de vida. Realiza o impossível. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça, porque Deus fez a justiça, porque Jesus morreu no meu lugar, porque alguém perfeito, um homem perfeito, perfeito varão morreu, e só por isso eu tenho salvação, eu posso ter salvação. Tá? Como é que um Deus justo pode justificar um injusto? Não seria possível, simplesmente. Deus estaria sendo injusto, mas Ele faz na morte de Jesus. Com a morte de Jesus, Deus se reconcilia conosco, sem abalar a sua justiça. O sangue de Jesus, do imortal, do eterno, do Senhor dos senhores, o sangue do Deus eterno, correu naquela cruz por mim e por você. Não é possível que não tenha o valor necessário para salvar quantos seres humanos nascerem nesse mundo. Ele pode declarar você um ímpio justo por causa de Jesus, por causa de Jesus. Jamais seremos acusados, é Deus que nos justifica. É experimentado a cada momento. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Graciosamente Deus nos concede a salvação, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no tempo da salvação, eu te socorri. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, agora hoje é o dia da salvação. Devemos viver a cada momento debaixo dessa graça de Deus, sem achar que a minha dignidade me levou a isso. Você, quando acha que a sua dignidade, porque você é um cara que procede, você é um cara bom, porque você é merecedor, você abre mão da graça de Deus, sem abrir mão da graça de Deus, porque não tem outro caminho. A sua dignidade não te leva a lugar nenhum, a sua dignidade e a minha é trapo de imundice diante de Deus. Ele conhece o meu coração, o meu pensamento e o seu também. Esse é o ministério da reconciliação que Cristo nos confiou, e Ele nos envia e promete estar conosco sempre. Como é que estamos caminhando? Estamos reconhecendo a necessidade de um novo nascimento? Reconhecemos isso? Você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus? Já está pregando a palavra para todos aqueles que estão ao seu redor?
Quando eu digo isso, eu vou nomear familiares, eu vou nomear amigos do trabalho, eu vou nomear os seus parentes, os seus amigos que não são do trabalho, lá da escola. Você está falando de Jesus, você tem falado da salvação que está em Jesus. Ele promete estar com você, e você precisa abrir a boca e falar, porque Ele te socorreu no tempo oportuno. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por Jesus ter vindo, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua salvação, porque podemos ter esperança, porque podemos saber que Tu nos ama e vai continuar amando eternamente. E é por isso que Tu nos salva, é por isso que Tu enviou Jesus. A prova maior é Jesus ter morrido, sendo nós ainda pecadores, a gente não mudou nada, nem passo. A gente melhorou um pouquinho, aperfeiçoou algumas coisas, mas continuamos com essa doença degenerativa, incurável, mortal em nós. E nós pedimos, Deus, que Tu tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia, Deus, nos ajude a caminhar, desenvolver a nossa salvação, conforme a Tua palavra, com temor e tremor. Obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos